Olá, eu me chamo Samara e esse é um modelo de aula para aprovação na disciplina de estágio pela Faculdade Anhembi Morumbi. Nessa aula, nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Vocês podem acompanhar pelo slide. Vamos lá? Muito bem, figuras de linguagem. Nós chamamos de figuras de linguagem alguns recursos expressivos da nossa língua. Nem sempre uma ideia ela é passada de maneira literal, né? Então, nós usamos as figuras de linguagem para dar alguma ênfase, para fazer alguma ironia, ou seja, falar alguma coisa de uma outra forma, né? Para causar entusiasmo, né? Ausência, exagero. Então, tudo isso, todas as expressões são chamadas de figuras de linguagem. Existem 3 modalidades de figuras de linguagem: as figuras de semântica, as figuras de sintaxe e as figuras de som, fonética. Nós vamos começar falando sobre as figuras de semântica. E a primeira delas que nós vamos falar é a antítese. E antes de começar, as minhas redes sociais no Instagram. A primeira é a pessoal e a segunda é uma rede pessoal, aprendendo a ser, aprendendo.a-ser, onde eu e mais 2 amigas postamos coisas sobre educação infantil e é super legal os conteúdos. Se você quiser ou conhecer alguém que se interessa pelo assunto, indique, por favor, para dar uma ajudada, tá bom? E a mão machucada foi que eu, organizando tudo aqui nesse momento, levei uma mordida da minha gata. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos começar a aula, então. Então, voltando, a primeira figura de linguagem que nós vamos falar é da modalidade semântica, e é a antítese. Acontece a antítese quando existem 2 palavras ou ideias opostas, com significados opostos. Um exemplo: quem ama o feio, bonito lhe parece. Ué, mas a pessoa ela é feia ou ela é bonita? Dá pra ver aí que nessa frase existem 2 palavras com significados opostos, feio e bonito. Mas nessa frase acontece a antítese com feio e bonito e se quer dizer o seguinte: quem ama o feio, ou seja, a pessoa ela é feia, bonita lhe parece, porque ela é feia, mas ela é bonita para quem o ama. Então, quando você observar 2 frases com sentido, aliás, 2 palavras com sentidos opostos, acontece uma antítese. Vamos para a próxima figura de semântica. A próxima é a catacrese. Aqui eu coloquei, não há termo específico, é um resuminho para você anotar aí, para você lembrar depois. Quando acontece a catacrese, não existe um termo específico para designar algo. E por isso, nós utilizamos termos para substituir essa falta. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Aqui você pode ver que a palavra pé é um empréstimo, né? Porque não existe uma palavra para designar, para falar das partes inferiores da mesa, não tem um termo específico para isso. Então, a palavra pé aqui é usada emprestada. Existem outros exemplos: asa de xícara, céu da boca, dente de alho. Então, asa, céu, dente, catacrese. Então, quando você notar que não existe um termo específico, figuras de linguagem, catacrese, da modalidade semântica. Vamos à próxima figura. Eufemismo. O eufemismo, guarda isso, ele aparece muito em discurso político. Por
que aparece muito em discurso político? Porque o eufemismo, ele aparece quando queremos atenuar alguma ideia que é tida como desagradável, que é tida como agressiva. É uma ideia que não é muito legal, entendeu? Então nós usamos o eufemismo para atenuar, para deixar mais leve, sabe? Por exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Batendo as botas, nesse caso, está atenuando a palavra morte, que é uma palavra pesada. Então, batendo as botas é um jeito leve de falar que a pessoa morreu. Eufemismo. Outra frase. Pessoa de inteligência bastante limitada. Aqui, a inteligência bastante limitada, né? É um eufemismo. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa tá querendo dizer que ela é burra, talvez, né? É uma pessoa que não tem muita inteligência, é uma pessoa burra. Eu não gosto muito do termo burro, mas vamos colocar assim que daí fica fácil de entender, tá? E tem outro exemplo. Ele faltou com a verdade. Essa daqui dá para usar bastante como o exemplo que eu falei no meio político. Faltou com a verdade é um jeito bem leve de se dizer que a pessoa mentiu, né? Então, o eufemismo acontece quando usamos expressões para atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Quando vocês notarem que a expressão está atenuando uma ideia, está acontecendo um eufemismo. Vamos à próxima. Gradação. Aqui eu coloquei sequência que intensifica. Então, acontece uma gradação quando se utiliza uma sequência de palavras que intensifica uma ideia, né? Por exemplo, estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. Pode ver que essa sequência frio, congelando, uma temperatura glacial é uma sequência de palavras que intensificam a ideia de que a temperatura estava realmente baixa, que estava frio, né? Tem outro exemplo aqui. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo passo. Aqui passa uma ideia de distância, né? Aqui, além, mais longe, né? De se chegar em algum lugar, né? Tem outro aqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um pedacinho da música da Elis Regina, se eu não me engano. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O que ela tá querendo dizer aqui? Que algo está chegando ao seu auge, né? Então, essa sequência de palavras é para intensificar, é como se fosse a última gota do copo, para o copo transbordar. É algo que se chega ao seu auge. Então, quando vocês se depararem com uma sequência de palavras que intensificam uma ideia, seja boa, seja ruim, seja de temperatura, como está aqui, né? Como é o nosso exemplo, está acontecendo uma gradação dentro da modalidade de figuras de semântica. Anotem aí. A próxima é a hipérbole. A hipérbole, nós nos deparamos muito, usamos muito, eu uso muito, que eu gosto de um pouco de exagero. Eu sou um pouco exagerada. Então, já falando, já praticamente expliquei a hipérbole. Então, acontece a hipérbole quando nós queremos passar uma ideia de exagero, a fim de que a pessoa tenha um impacto, sabe? Que a pessoa perceba que nós estamos realmente querendo exagerar. Por exemplo, que demora, estou esperando há séculos. Esperando há séculos, né? Há séculos. Quem que se espera há séculos?
O há séculos, na verdade, é uma hipérbole, é um exagero para passar a ideia que nós estamos esperando realmente há muito tempo. Ignorem o cachorro latindo no fundo, tá bom? Vamos dar continuidade. Próximo exemplo. Eu já falei 1 milhão de vezes. Isso daqui também, nós usamos muito essa frase, né? Eu uso muito, pelo menos, essa frase 1 milhão de vezes para passar a ideia que já foi falado aquilo muitas vezes. Muitas vezes é uma hipérbole, é um exagero, porque falar 1 milhão de vezes a mesma coisa ninguém consegue, né? Eu acredito. Então, chorei um oceano de lágrimas. Outro exemplo para falar que realmente a pessoa chorou bastante, né? Talvez por estar muito chateada ou talvez por estar muito emocionada. Mas o oceano de lágrima é uma hipérbole porque é um exagero. Acontece, a pessoa passa uma ideia de exagero. Então, hipérbole, figuras de semântica. Vamos à próxima, figuras de semântica. Essa daqui não conheço alguém que não use, que é a ironia, né? Nós construímos uma expressão para dizer o oposto do que nós realmente queremos falar, né? E aqui eu coloquei um resuminho, dizer o oposto do que realmente se quer dizer. Essa é legal, esse exemplo é muito legal. Depois eu deixo as fontes na descrição do vídeo, tá? Puxa, o elevador quebrou, que notícia ótima! Agora teremos que subir 12 lances de escada, são bem poucos. Puxa, o elevador quebrou, que notícia ótima! É uma baita de uma ironia, né? Porque quem mora em prédio sabe que o elevador quebrar não é uma notícia boa, é uma notícia péssima, principalmente quem mora nos andares mais altos. Agora temos que subir 12 lances de escada, são bem poucos. 12 lances de escada não são poucos, mais uma vez, uma ironia, fácil de perceber nessa daqui, hein? Tem gente que tem dificuldade de perceber ironia, eu compreendo, eu tenho às vezes também. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Então aqui a pessoa tá falando muito alto e a ironia é justamente no sentido de falar mais baixo, porque está falando muito alto. Mais um exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Mais uma ironia. Quem entra sem cumprimentar ninguém não é uma pessoa educada. Então, mais um exemplo de ironia. Vamos à próxima figura de semântica. Metonímia. Metonímia. Esse daqui é muito legal, porque substitui um termo por outro pela proximidade de referências, né? Nós usamos muito também e é muito legal. Vamos lá. Vamos aos exemplos que vocês vão entender. Li muitas vezes Machado de Assis. Aqui substitui o nome do autor pela obra. Eu viro e falo assim, eu gosto muito de Machado de Assis. Nem conheço todas as obras de Machado de Assis, mas eu gosto muito daquela obra. Mas eu substituo o autor pela obra. Então, li muitas vezes Machado de Assis. Acontece uma metonímia. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Aqui, as cabeças de gado são os bois, né? Então, existe um termo específico boi. Ele possuía inúmeros bois, inúmeras vacas, mas ele fala cabeças de gado. Então, existe um termo para falar daquilo, mas eu uso outro por proximidade e referência. Aqui, nesse caso, é a parte pelo todo, é uma substituição. Em vez de falar assim, ele possuía inúmeros bois, inúmeras vacas, né? Uma parte, ele fala
ele possuía inúmeras cabeças de gado, pelo todo. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Aqui, a substituição de proximidade de referência é da marca, né? Em vez de falar, meu pai adora tomar chocolate com leite, né? Porque o Nescau ele é o chocolate, em vez de tomar, meu pai adora tomar chocolate com leite, ele substitui e fala a marca. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Então, nesses exemplos aconteceram metonímia, figura de linguagem da modalidade semântica. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Próxima. Metáfora. Aqui eu coloquei sentido conotativo. O sentido conotativo é quando você usa uma palavra fora do seu sentido real, né? Então, denotativo, sentido real. Conotativo, fora do seu sentido real. Na metáfora, nós fazemos comparações sem indicar que está sendo feita uma comparação e nós usamos o sentido conotativo. Vamos lá. Aqui, ó, coloquei comparações sem indicações, né? Que são as indicações de que está sendo feita uma comparação. O como, o tanto quanto e o parece. Vamos aos exemplos que nós vamos entender. Você tem uma pedra dentro do peito. Uma pedra que, na verdade, a pessoa tá querendo dizer, é uma metáfora porque uma pedra é o que? É dura, né? Então, a pessoa tá querendo dizer que, na verdade, não tem um coração, que a pessoa é uma pessoa rígida ou uma pessoa que demonstra poucos sentimentos, né? Você tem uma pedra dentro do peito. Aqui não fala o seu coração é como uma pedra, né? Não é uma comparação. Acontece uma metáfora porque ele compara o coração a uma pedra sem utilizar a expressão de que está sendo feita uma comparação. Outro exemplo, Juliana é uma flor. Aqui não fala Juliana é como uma flor. Esse fica bem claro. Juliana é uma flor. Juliana é meiga, Juliana é delicada, é uma comparação, está comparando Juliana com uma flor, só que aqui não aparece o como. Gabriel é um gato, talvez por causa da beleza felina. Eu tenho 8 gatos, amo gato, então eu entendo perfeitamente essa comparação. Gabriel é um gato. Gabriel não tá escrito Gabriel é bonito como um gato. Gabriel é um gato, é uma metáfora. Muito bem, dá para enxergar muito bem aqui, sem dúvidas quanto a essa figura de linguagem. Próxima. Personificação ou prosopopeia são a mesma coisa. Aqui eu coloquei características humanas, aquilo que não é humano, né? Sensações, sentimentos, comportamento, características e ou qualidades, né? O que acontece aqui? Acontece uma personificação quando nós atribuímos características humanas, né, àquilo que não é humano, né, como objetos, sentimentos, aquilo que não é humano, tá? Aqui tem uns exemplos. O dia acordou feliz. Acordar feliz é uma sensação, é um sentimento humano. Então, aqui acontece uma personificação porque coloca o dia acordou feliz. O dia não é humano. Então, é muito fácil aqui de perceber que acontece uma personificação. O dia acordou feliz. O sol brilhava contente. Contente, mais uma vez, é um sentimento, é uma sensação, talvez até um comportamento humano, né? E aqui fala que o sol brilhava contente. O sol não é humano, então, mais uma vez, personificação.
As ondas beijavam a areia branca da praia. Aqui, beijavam, o ato de beijar é um comportamento humano. E aqui diz, as ondas beijavam, ou seja, dá às ondas o comportamento de beijar. Então, aqui também acontece uma personificação. Muito bem, vamos continuar nos nossos slides. Próxima. Paradoxo. Aqui eu coloquei expressões opostas utilizadas de maneira que foge à lógica. O paradoxo acontece quando nós usamos, quando na nossa expressão tem ali duas palavras, duas ideias que quer dizer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Quando você notar isso, que ali não dá para entender direito o que está acontecendo, tá fugindo a lógica, é um paradoxo. Vamos aos exemplos que vai ficar fácil de entender. Ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Não tem como achar feio e bonito ao mesmo tempo. O feio e o bonito aqui, nessa situação, foge à lógica, né? Porque não tem como uma pessoa ser feia e bonita ao mesmo tempo. Ou ela é feia ou ela é bonita, né? Então, aqui, paradoxo. Estou cego e vejo. Estou cego e vejo. Como pode estar cego e ver? Veja que dá para entender, né? Se tiver bem contextualizado, dá para entender o que está acontecendo aqui, né? Mas estou cego e vejo aqui isoladamente, acontece um paradoxo, porque não tem como a pessoa estar cega e ver ao mesmo tempo, foge à lógica. Eu sou um velho moço. Como é possível ser velho e moço ao mesmo tempo? Mais uma vez, foge à lógica, paradoxo. Então, memorizando, quando você perceber duas expressões opostas que fogem à lógica, cuidado com a antítese, porque a antítese também são duas expressões opostas. Quando você perceber duas expressões opostas que fogem à lógica, é um paradoxo, não é antítese, ok? Vamos continuar. Sinestesia, é muito legal essa daqui, eu gosto bastante, porque geralmente estão em poesias, né? Aqui, na sinestesia, tem uma mistura de sensações percebidas pelos nossos órgãos sensoriais, né? Tato, visão, audição, olfato. Então, aqui, por exemplo, tinha olhos bem pretos. Como nós percebemos que os olhos são pretos? Visão. Quentes, tato. E doces, paladar, né? Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Aqui você vê que são três expressões que são percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Aqui acontece uma sinestesia. Tem mais exemplos. Vamos respirar. Olfato. O ar verde do outono. Verde, visão do outono. Dirigiu-lhe uma palavra, nós percebemos pela audição. Uma palavra branca, visão, e fria, tato, como agradecimento. Então, se na frase, na expressão, você perceber que existem palavras que fazem uma mistura de sensações percebidas pelos nossos órgãos sensoriais, pode ter certeza que está ocorrendo uma sinestesia. Vamos começar agora falando de mais uma modalidade. Então,
Essas que nós falamos foi da modalidade semântica, são as figuras de linguagem, algumas, tá? Não são todas, que estão dentro da figuras de linguagem semântica. E agora nós vamos falar de outra modalidade, nós vamos falar de algumas também, não são todas, tá? Que estão dentro das figuras de sintaxe. A primeira delas que nós vamos falar é o pleonasmo, tá? O pleonasmo, todo mundo usa, tá? Não se sinta culpado por usar, que é uma ideia repetida excessivamente com palavras diferentes. É o tal do subir para cima e descer para baixo? Calma, vamos chegar lá. Existem pleonasmos que são usados corretamente e existem alguns que são usados de maneira errada, que é o caso do pleonasmo vicioso. Mas primeiro, vamos ao pleonasmo que está dentro da figura de sintaxe, das figuras de linguagem. Vamos lá. Vamos primeiro ao exemplo. Me sorri com um sorriso pontual. Veja que nesse exemplo aqui, eu não tenho um autor aqui, mas se alguém souber, pode colocar aí embaixo. Eu acho que tá na fonte, deve ter, tá? É que eu não coloquei aqui. Quando você faz a repetição da expressão de maneira intencional, acontece um pleonasmo. Está dentro da figura de linguagem, existe. E está correto o seu uso. No entanto, quando não acontece de maneira intencional, é vício de linguagem, chamado de pleonasmo vicioso. É o tal do entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, que as pessoas usam. Existem vários outros tipos de pleonasmo, né? Já é normal, já. E a expressão grande maioria? E aí? Grande maioria é pleonasmo? Quem sabe me responder se grande maioria é pleonasmo? Bom, a maioria parte do pressuposto de que seja metade mais um, né? A maioria já é metade mais um, porque se for metade são iguais, né? Metades iguais. A maioria é metade mais um. A grande maioria é muito mais do que metade mais um. Então, grande maioria está pressupondo de que seja muito mais do que metade mais um, portanto, não é considerado pleonasmo, está correto o uso na língua, ok? Então, vamos continuar. Elipse, eu coloquei aqui omissão de um termo. Veja que acontece, na elipse acontece a omissão de um termo, sim, nós vamos ver no exemplo. No entanto, essa omissão não gera nenhum prejuízo no sentido, né? O termo ele fica omitido, mas subentendido pelo contexto. Vamos ao exemplo que nós vamos entender, ó. Começamos o namoro há um mês. Veja que aqui tá omitido o nós. Nós começamos o namoro há um mês. Mas não fica prejudicado, porque fica subentendido pelo contexto. Dá para entender que é nós. Nós começamos o namoro há um mês. Começamos o namoro há um mês. O próximo exemplo, para fechar a elipse. O menino apoiou-se na bancada, olhos e ouvidos atentos. O menino apoiou-se na bancada com olhos e ouvidos atentos. Veja que aí o com ficou omitido, aconteceu uma elipse, só que
não teve prejuízo do termo omitido, porque ficou subentendido pelo contexto. Deu para entender perfeitamente. Então, se vocês se depararem com uma omissão do termo, onde não há prejuízo e o sentido está dentro do contexto, dá para entender, elipse, ok? Vamos à próxima. A próxima é a zeugma, que também é um tipo de elipse, ou seja, tem uma omissão. Só que nesse caso aqui, a omissão ela acontece porque já apareceu a palavra, então para não haver uma repetição, acontece uma zeugma. E mais, por já ter aparecido, também fica subentendido, dá para entender. Vamos ao exemplo aqui, ó. Ele vai bastante à praia, mas também às montanhas. Veja que o vai bastante à praia, o vai já apareceu. Então, não precisaria colocar vai às montanhas. Ele vai bastante à praia, mas vai também às montanhas. Não precisou, então, ele vai bastante à praia, mas também às montanhas. O termo vai já foi utilizado no começo da sentença e, para não repetir, omitiu e ele ficou subentendido pelo contexto da sentença. Aconteceu uma zeugma. Outro exemplo. Joaquim comprou 2 calças, eu uma. O eu uma, aconteceu aí uma omissão. Eu comprei uma calça, né? Então, também aconteceu uma zeugma, mas dá para entender, fica tudo subentendido, eu consigo entender pelo contexto da frase. Zeugma, tá? Então, vamos à próxima. Figuras de sintaxe. A próxima figura de sintaxe é o polissíndeto, que eu coloquei aqui repetição de conjunção. O que acontece? Uma repetição, contudo proposital, de uma conjunção, só que para causar algum efeito, um recurso estilístico, para causar um efeito no texto. Aqui o nosso exemplo é assim: vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza, de Manuel Bandeira. Pode ver que nesse pedacinho aí, nesse trechinho, a conjunção e, o e, é repetido, mas ele é repetido para ligar as sentenças, né? E a repetição é de maneira proposital, ele realmente quis colocar o e ali para causar um recurso estilístico no texto. Vamos à próxima figura. Anáfora, muito parecida com a anterior, no entanto, na anterior, né, no polissíndeto, acontece uma repetição de uma conjunção. Na anáfora, acontece também uma repetição para causar algum efeito, pode ser um efeito estilístico também. No entanto, é uma repetição de palavras ou de expressão, né? Para quê? Para dar ênfase naquilo que está sendo dito, né? Aqui nós temos um exemplo, eu vou ler. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades, é preciso substituir nós todos. Carlos Drummond de Andrade. Com certeza você já percebeu
que a anáfora acontece muito em poesias, em músicas, né? Que essa repetição de palavras e expressões é muito comum em músicas e poesias, né? Que dá realmente esse estilo para o texto, né? Então, vamos à próxima. Hiperbato. Essa daqui não é difícil de perceber, mas dá um nó na sua cabeça. E na hora que der um nó, você vai notar que tá acontecendo um hiperbato. O que acontece? Uma inversão de palavras e trechos de maneira proposital. Eu tenho um exemplo aqui que todo mundo conhece, que é o hino. Vou ler um pedacinho do hino nacional, tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Veja que acontece um hiperbato aqui, porque tem uma inversão de palavras. Eu vou ler para vocês sem a inversão, para vocês conseguirem notar a diferença. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Veja que sem a inversão fica muito mais fácil a compreensão. Então, quando você notar essa inversão de palavras, hiperbato, tá? É também um recurso estilístico do texto, tá? Próxima, nós vamos sair das figuras de sintaxe, eu falei algumas, e vamos começar a falar das figuras de fonética, tá? Vamos começar pela aliteração, que também é bem facinho, as de fonética são bem fáceis de perceber, tá? Então, nós vamos começar pela aliteração. A aliteração é a repetição de um som consonantal, ou seja, muito fácil de perceber, porque é consoante, tá? E também, como as de sintaxe que nós vimos agora, é feita propositalmente e para causar algum recurso estilístico no texto. Então, eu tenho um exemplo aqui, eu vou ler, vocês vão perceber rapidamente. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos vilões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Veja que tem a repetição do V, do S e do Z, né? Para dar a ideia de vozes, sussurrando, vozes veladas, veludosas vozes. Então, se você notar a repetição consonantal, a aliteração. Agora, ao contrário da aliteração, nós temos também uma figura de linguagem onde há repetição de som vocálico, ou seja, não é consoante, é vogal. Se chama assonância e ocorre a repetição propositalmente, novamente, e como recurso estilístico do texto. Tem um exemplo muito bom aqui. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, quero que você apanhe. Sou seu bezerro gritando mamãe. Caetano Veloso, pode ver aí que ocorre uma assonância com a letra E, O. A letra E e a letra O são repetidas propositalmente várias vezes no trecho. Assonância, quando você notar a repetição de som vocálico, anota aí para não esquecer, tá bom?
Próxima, paranomásia. Eu coloquei aqui a aproximação de palavras semelhantes, significados diferentes. No trecho, tem palavras que são semelhantes, ou seja, são parecidas, no entanto, os significados não são parecidos, são palavras com significados diferentes. Vamos ao exemplo que vai dar para perceber muito fácil. Conhecer as manhas e as manhãs. Manhã, diferente de manhãs. A palavra é parecida, muito parecida, se não fosse pelo tio ali em cima do A, né? O sabor das massas e das maçãs. Também muito parecido, contudo, com significados diferentes, né? Então, quando você notar palavras que estão ali próximas, são parecidas, mas não têm o mesmo significado, paranomásia. Anota para não esquecer. Vamos à próxima figura de fonética. Essa é a mais famosa, eu duvido que você não conheça, né? E é muito legal, eu gosto muito dessa figura de linguagem porque acontece muito em histórias de quadrinho. Então, quem já leu Turma da Mônica, com certeza já se deparou com uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Eu coloquei aqui, reproduz sons e barulhos pela escrita. Então, são sons que nós produzimos, que são escritos, são produzidos pela escrita. Também são chamados de figuras de linguagem. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Existem muitos outros, mas é só para entender. Então, aqui, atim. O atim é o espirro, né? Aqui, A-T-C-H-I-M, reproduzido pela escrita. Cough, cough, que é a tosse. Trim, trim, telefone. Tic-tac, o relógio. E toque, toque, batida na porta. Então, aqui eu falei algumas das figuras de fonética, né? E eu gravei mais um vídeo com questões. Eu vou juntar esse para que vocês também possam fazer, acompanhar as questões, tá? E aí vocês assistam, tentam responder junto para fixar o conteúdo, tá? Eu aprendi muito com esse conteúdo, espero que vocês tenham aprendido também. Não esqueçam de adicionar as redes sociais, Samar S. Ramos, aprendendo.acer, lá no Instagram, tá bom? Um beijo, acompanhem as questões. Tchau, tchau. Questão: assinale a única alternativa que possui uma catacrese. Relembrando, na catacrese é quando não existe um termo específico para designar algo. Então, nós pegamos emprestado um outro termo. Vamos às alternativas. Alternativa A: devolva meu Aurélio. Aqui no caso, o enunciado está falando de um dicionário. Então, existe um termo específico para falar sobre dicionário. Então, não é a alternativa A. Descarta. O rei do futebol é brasileiro. Aqui no caso, o rei do futebol, ele está querendo dizer de alguém que se joga muito bem, ou talvez um nome, né? Também existe um termo específico para falar sobre isso. Alternativa B também não pode ser. C. O jovem partiu dessa para melhor. Aqui o termo partiu dessa para melhor é uma atenuação da palavra morte. Portanto, aqui na alternativa E
Não aconteceu uma catacrese, mas aconteceu um eufemismo. Alternativa D. Ele tem 200 cabeças de gado. Aqui, cabeças de gado está falando, na verdade, de bois, de vacas. Então, como tem um termo específico, não aconteceu a catacrese. Alternativa D, descartada. Nos resta a alternativa E. Você vai precisar de 2 cabeças de alho. Bom, 2 cabeças de alho, ou em alguns lugares, dentes de alho. Nós não temos um termo específico para falar sobre as partes do alho ali. Então, a alternativa E é o nosso gabarito, que é onde acontece uma catacrese. Próximo exercício. Nesse exercício, nós temos uma tirinha. Ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Espera, responsável por grandes verbas, conduta polêmica e, afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo, que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosto do tom. Veja que a cada tirinha ele foi atenuando, né? Ele foi diminuindo os termos desagradáveis. Ele foi deixando cada vez mais leve as suas expressões. Então vamos à questão. O discurso de uma das personagens da tirinha sofreu algumas alterações provocadas pelo uso de uma figura de linguagem muito empregada no discurso político, realmente. Laerte construiu o efeito de humor baseado em A. Hipérboles, B. Paronímias, C. Polissemias, D. Eufemismos e E. Ironias. É óbvio que aqui é a alternativa D, porque o discurso do personagem ele sofre alterações à medida que ele é ameaçado, né, pelo seu interlocutor, que fala que tá com o advogado na linha, né, que ele não sabe se tá gostando do discurso. Então, esse efeito humorístico na tirinha é justamente esse, que o personagem ele vai fazendo uso do eufemismo, atenuando as expressões para ficar cada vez menos desagradáveis, para as expressões ficarem cada vez mais leves. Vamos à próxima questão. Exercício 1. Gradação é uma figura de pensamento que consiste em dispor as ideias em ordem crescente, clímax, ou decrescente, anticlímax. Assinale, dentre os textos abaixo, extraídos da obra Relatos de Sonhos e Lutas, a alternativa que não apresenta exemplo de gradação. Então, é uma que não apresenta um exemplo de gradação. A. Batem, torturam, mutilam, asfixiam, enforcam, escamam as unhas e devastam os cabelos, castram e matam. Aqui com certeza aconteceu um exemplo de gradação, que a coisa foi ficando cada vez pior. Batem, torturam, mutilam. Pode ver que é um exemplo de gradação, de algo que está piorando. B. E assim, lutamos, brigamos, guerrilhamos, rasgamos nossas veias para que nosso sangue adube essa terra que tanto amamos. Aqui também acontece um exemplo de gradação. Lutamos, brigamos, guerrilhamos, rasgamos nossas veias. É um exemplo de algo também que está ficando cada vez mais sério, pior, né? Alternativa C. Os laudos falam em infartos, derrames, ataques cardíacos, cânceres tenebrosos, embolias, esquizofrenias agudas, estresses e desajustes. Aqui não acontece um exemplo de gradação, porque não está falando de um mesmo fato que está piorando, e sim de situações
isoladas. Os laudos falam infartos é uma situação, derrame é outra situação, ataque cardíaco outra, cânceres tenebrosos, embolias são situações diferentes, portanto, aqui não acontece uma gradação. Acontece, na verdade, várias condições diferentes, condições médicas diferentes. Alternativa D. Estas servem apenas para desconstruir o homem, para arrasá-lo, aniquilá-lo, reduzi-lo a um nada teledirigido. Também acontece aqui um exemplo de gradação. Veja que para destruir, para arrasar, aniquilar, reduzi-lo. É um exemplo de algo também que está ficando cada vez pior. Alternativa E. Nada disso. Simplesmente desejamos a justiça, almejamos a liberdade, sofremos pela paz, morremos pela verdade. Também é algo de que está acontecendo, também fala de algo que está acontecendo, de algo que nós queremos, de várias coisas que nós queremos. Também é um exemplo de gradação. Desejamos a justiça, almejamos a liberdade, algo que está ficando cada vez maior. Sofremos pela paz, morremos pela verdade. Então, a alternativa C é o nosso gabarito. Outro exercício. Enem, cidade grande. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quando a indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. De Carlos Drummond de Andrade. Questão. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se. Veja aqui que no texto é visível que no começo ele começa a falar muito bem, dá uma impressão de que ele está falando bem de Montes Claros, né? Que beleza, como cresceu, quanta indústria, né? Cresceu tanto, ficou urbe, notória, prima rica do Rio de Janeiro. E logo em seguida ele fala, já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Vamos lá. Alternativa A. Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Alternativa B. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. C. Ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. D. Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. E E. Prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Aqui, o nosso gabarito é a alternativa C, ironia, porque na verdade ele começa falando muito bem, mas no final fica bem claro que na verdade ele está querendo dizer o contrário, só que ele faz tudo isso de maneira crítica, sem demonstrar que está sendo crítico, né? A gente só descobre ao final do texto. Os elogios, na verdade, não passavam de ironias. Mais uma questão. Assinale a única alternativa que possui uma metonímia. Relembrando, acontece uma metonímia quando nós substituímos um termo por outro, mas existe um termo para tratar daquele assunto, né? Mas por referência e proximidade, nós usamos outra palavra. Vamos lá, alternativa A. Pedro é bom de garfo. Bom de garfo, na verdade, é uma metonímia, porque, na verdade, Pedro come bem, se alimenta bastante. Então, aqui na alternativa A, acontece uma metonímia. B. Serraram o pé da mesa. Como eu já falei, pé da mesa é uma catacrese, pois não existe um termo específico para falar sobre as partes inferiores da mesa. Então, não é a alternativa B. Alternativa C. Sua boca é como um túmulo. Veja que aqui, na verdade, acontece uma comparação, porque está comparando a boca de alguém a um túmulo, ou seja, de que não sai algo
de que não fala, né? Sua boca é como um túmulo. E alternativa D, a noite de veludo chegou friamente. Aqui acontece uma sinestesia, porque agrupa numa mesma expressão várias sensações dos órgãos do sentido, né? A noite de veludo chegou friamente, né? Veja que há uma mistura de sensações aí de visão e do tato. Vamos ao próximo exercício. Questão. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. Relembrando, prosopopeia é quando nós damos expressões humanas àquilo que não é humano. Alternativa A. A luminosidade sorria no ar. Exatamente isso. Era um suspiro do mundo. A luminosidade sorria no ar. Aqui com certeza acontece uma prosopopeia. Então, não pode ser a alternativa A. Alternativa B. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. As palavras, com certeza, não nascem amarradas, não saltam, não se beijam e não se dissolvem. Então, aqui também acontece uma prosopopeia. Portanto, não é a alternativa B. Alternativa C. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Não tem como uma palavra morder a isca. Aqui também acontece uma prosopopeia. Alternativa D. A poesia vai à esquina comprar jornal. A poesia não vai à esquina comprar jornal. Portanto, mais uma prosopopeia. Então, também não pode ser a alternativa D. Alternativa E. Meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. Aqui com certeza não acontece uma prosopopeia, porque nós não damos características humanas àquilo que não é humano. Portanto, alternativa E, aonde não há entes não humanos com características humanas. Vamos ao próximo exercício. Última questão. Assinale a alternativa que não contém sinestesia. Então, é a que não contém. A. A tua voz macia aplaca as dores. A tua voz, audição, macia, tato. Aqui já deu para ver que com certeza tem uma sinestesia. Portanto, vamos para a alternativa B. Grifam-me sons de cor e de perfumes. Aqui também nós temos misturas de sensações percebidas pelos órgãos sensoriais, sons, audição, cor, visão, perfumes, olfato. Portanto, não é o nosso gabarito. Alternativa C. Seus beijos vermelho quase me queimam. Veja que beijos aqui é meio controverso, porque na verdade beijos atingem todos os sentidos. Então, só na palavra beijos aqui, beijos vermelhos, que também é visão, já aconteceu uma sinestesia. Quase me queimam, queimam tato. Então, não é o nosso gabarito. Alternativa C. D. Eu me assustei ao ouvir aquele grito rouco. Aqui eu não percebi uma sinestesia, mas vamos à alternativa E para ter certeza. Vens tateando o abismo onde uma luz sequer não arde. Vens tateando o abismo onde uma luz sequer não arde. Aqui também tateando, tato, luz, né, visão, não arde, tato também. Então, com certeza o nosso gabarito é a alternativa D, que é onde não acontece uma sinestesia.